Gosto muito da ideia de ter um animalzinho de estimação. No momento, eu não tenho um. Mas nos últimos meses, eu fui agraciada com uma situação que eu considero curiosa e eu gostaria de compartilhar ela com vocês. Que é o seguinte. Aqui em casa, eu evito abrir algumas janelas porque, informação inédita, jamais compartilhada neste canal, eu moro de frente para o mar. Isso significa o quê? Tem maresia, tem muita maresia. Se eu deixo as janelas da casa todas abertas, sal, umidade, é um troço assim horroroso. Então tem que deixar as janelas fechadas na maior parte do tempo. Mas, de vez em quando, assim, eu gosto de abrir a janela. Não quer dizer que a janela fica fechada o dia inteiro para sempre. De vez em quando eu abro a janela para entrar um solzinho, pro ar dar uma ventilada. De vez em quando a gente abre a janela, só que ela não fica aberta o dia inteiro por causa da água salgada que tem aqui na frente. Num desses momentos em que resolvi abrir as janelas para poder circular um ar dentro do apartamento, entrou uma esperança aqui dentro. Alguns insetos de vez em quando entram aqui dentro, não é uma coisa super frequente, que fica acontecendo o tempo todo, mas fim de ano, assim, tipo outubro, geralmente é uma época que entra um monte de mariposa aqui dentro de casa, sabe? Umas mariposas enormes, do tamanho de uma panela de pressão. Entram várias aqui dentro do apartamento, na garagem lá embaixo, entram várias. E geralmente quando entra um inseto aqui em casa, a não ser que seja uma barata, mas quando entram insetos aqui em casa, geralmente eu não ligo muito não, eu deixo eles em paz, entendeu? Eu deixo eles fazerem as coisas deles, depois eles vão embora, deixo a janela aberta, porque se entraram dentro do apartamento é porque a janela estava aberta. Então, deixo ela aberta para que esse inseto possa sair depois, se ele sentir a vontade de sair. Quando é uma barata, aí a gente toma outras medidas. Mas quando são outros insetos, entra um besouro, entra uma mariposa, entra um grilo. Eu não faço questão de ficar tirando muito, não. Eu deixo eles tranquilos, não estão atrapalhando em nada. As mariposas mesmo, elas entram, elas ficam paradas assim nas paredes, teto, num cantinho. Deixa elas quietas, né? Mas não pode deixar a mariposa dentro de casa, porque a mariposa bota ovo, mariposa dá traça, depois da traça. Sim, gente, eu nunca tive problema com as mariposas. Elas entram, elas ficam tranquilas aqui, não me dão prejuízo. Então, não faço questão de ficar expulsando os bichinhos, entendeu? Deixa elas ficarem aqui, faz uma visita, tá ótimo. Mas continuando a história, entrou uma esperança dela na minha casa. Aí essa esperança, ela passou uma noite inteira aqui. Ela entrou, ela ficou numa das paredes assim, eu falei, tudo bem, deixa ela aí. Daí passaram um café no dia seguinte, e essa esperança estava na parede da minha cozinha. Aí fiquei olhando pra ela e perguntando assim, mas por que ela não saiu? Será que eu não deixei alguma janela aberta pra ela poder sair? E eu tinha deixado, eu pensei, mas eu vou deixar ela aí, né? Tá confortável, vou expulsar ela porque não tá fazendo nada demais pra mim, não tá me prejudicando, vou deixar ela aí. Só que aí, gente, passou 2, passou 3 dias e eu comecei a me preocupar. Porque eu comecei a pensar assim, gente, essa esperança não tá saindo da minha casa. Ela começou a andar por todos os cômodos. Ela estava na cozinha, ela estava no banheiro, estava no escritório, estava no meu quarto, estava aqui na sala. Então assim, ela tava rodando pelos cômodos da casa e eu comecei a me preocupar pensando assim, gente, eu não sei o que Esperança come, eu não sei como que Esperança bebe água, o que eu ofereço pra essa visita que tá aqui? De verdade, gente, comecei a me preocupar, o que eu vou oferecer? Essa pessoa não, né? O que eu vou oferecer se ser vivo está na minha casa, veio me visitar e eu não tenho nada de comer pra oferecer pra esse ser vivo, pra essa esperança? Eu não sei como que eu ofereço água pra ela. Como que ela tá sobrevivendo aqui 3 dias sem eu ter oferecido nada pra ela? Como que ela tá existindo aqui? E comecei a ficar preocupada. Os dias foram passando, passou-se uma semana, a esperança estava dentro da minha casa. Até que um belo dia fui de novo passar um cafezinho de manhã, ela de novo estava na cozinha ao meu lado. E aí comecei a conversar com ela, porque eu pensei assim, gente, qual que é o sentido desse ser vivo estar aqui na minha casa e eu só tá fingindo que ele não existe? Eu tô só seguindo o meu dia, ignorando a presença dessa esperança aqui dentro, como se ela não fosse nada, sendo que ela é algo. Cheguei a pesquisar na internet o que significava uma esperança estar dentro de casa, né? Um inseto. Se você não sabe, esperança é um inseto que parece um grilo, só que não é um grilo, que ele é mais verdinho, ele parece uma folha, parece uma folhinha. Uma gracinha, meu Deus do céu. Pesquisei na internet o que significava uma esperança dentro de casa e cheguei a ler que significava boa sorte. Significava, assim, sinais de boas novas, coisas boas estariam por vir. A internet não poderia estar mais errada nesse caso, porque, meu Deus do céu, a quantidade de desgraça que aconteceu nos últimos meses, Jesus Cristo. Me preocupei com essa questão de, poxa, tem uma visita aqui dentro de casa, não ofereci nada pra ela, sequer troquei uma ideia com ela. Aí neste dia, quando eu estava passando café, resolvi dar bom dia pra essa esperança. E a gente conversou, assim, horrores, troquei ideias com ela, desabafei, conversei, falei dos meus problemas, perguntei pra ela sobre a família dela, quis tentar entender, né, qual que é o movimento
movimento que ela tá fazendo é tipo um mochilão. Esperança faz tipo um mochilão, ficar passeando assim pelos lugares. Quis saber de onde que ela veio, né? Se ela tava no apartamento de algum vizinho meu antes de vir pra cá. Fiquei trocando uma ideia. Conversei com essa Esperança ao longo dessa manhã e depois eu fui pro meu escritório pra poder trabalhar. Aí sentei na frente do computador, comecei a separar os arquivos do projeto que eu tinha que mexer. E quando me dei por conta, ouvi um sonzinho, como se tivesse alguma coisa pulando pelo escritório. Quando eu parei pra olhar, a Esperança tinha me seguido da cozinha até o escritório. E eu passei a tarde toda ali trabalhando no projeto que eu tinha pra trabalhar. E a Esperança ficou me fazendo companhia. Ela subiu assim na parede do lado do notebook e ficou ali parada, me olhando o dia inteiro. Achei muito curioso, gente. Achei fofo. Me senti acompanhada, senti que eu tava recebendo um carinhozinho da natureza ali. Fiquei emocionada. E aí os dias foram se passando, essa Esperança continuou na minha casa. Cheguei à conclusão de que eu não poderia continuar interagindo com ela, conversando com ela, sem dar um nome pra ela. Poxa vida, que chateação. Ela tá aqui em casa, tá me fazendo companhia, tá me acompanhando e nenhum nome eu dei pra ela. Aí eu pensei, tá, qual pode ser o nome dessa Esperança? Aí lembrei de Pinóquio. Por quê? Porque gosto da Disney e porque em Pinóquio tem um grilo falante. Qual que é o meu personagem favorito de Pinóquio? O Gepeto, que é o pai de Pinóquio. Aí você pode me falar, bom, o Gepeto não é um inseto e o inseto que tem na história não é uma esperança, é um grilo. Então qual que foi o caminho mental que você fez? E eu não sei e eu não me importo. O que realmente importa é que eu dei o nome de Gepeto pra essa Esperança. E aí quando percebi, um belo dia, me dei conta de que eu tinha uma esperança de estimação chamada Gepeto. E aí Gepeto me acompanhava pela casa. Eu ia trabalhar no escritório, ele ia atrás de mim. Quando eu ia dormir, ele vinha pro quarto. Quando eu ia tomar banho, às vezes, assim, ele dava umas piadinhas, entrava dentro do banheiro. Eu achava essa parte um pouquinho inapropriada, assim, mas enfim. Faz parte, né? Eu tenho umas amigas que têm gatos, falam que quando você vai no banheiro, o gato gosta de te seguir. Tem uns animais, assim, que ficam que nem sombra indo atrás de você. E essa Esperança fez exatamente isso comigo. Ficou me seguindo, assim, pelo apartamento. Onde eu ia, essa Esperança ia atrás. Achei um amor. E aí parei pra pensar sobre esse desejo que sempre tive de ter um animal de estimação, que eu fiquei adiando por muito tempo, que a vida, de repente, resolveu me presentear. Dizendo assim, nossa, você quis tanto ter um bichinho, você queria tanto ter um bichinho de estimação, então toma aqui, você vai ter uma esperança de estimação. Fiquei assim comovida, fiquei emocionada com os caminhos da vida, porque ter um animal de estimação é uma coisa que envolve responsabilidade, né? Sair da casa dos meus pais, um dos meus objetivos era ter um bichinho de estimação. Só que para ter um bichinho de estimação, você tem que estar assim, bem estável, pelo menos é o que eu penso. Você tem que levar em veterinário, tem vacina, tem que castrar. Se você tiver adotado um mamífero, né, no caso, adotou um gatinho, adotou um cachorro, tem que vacinar, tem que castrar. Tem que ter uma estabilidade bacana pra você adotar um cachorrinho, adotar um gatinho, que se você vai viajar, você tem que fazer todo um planejamento pra esse animal ficar confortável, ficar tranquilo na sua ausência, pra que as coisas fiquem tranquilas, que as coisas fiquem bem pra ele. E na época eu estava passando assim por um furacão na minha vida, então eu não tinha condições de colocar um animal de estimação dentro deste apartamento. Eu não ia dar conta de cuidar desse bichinho, tanto em termos financeiros quanto em termos emocionais, eu acho. Apesar de eu achar que ter um bichinho no contexto em que eu estava passando de adoecimento era algo que ia me fazer bem. Mas a gente só de pensar no dinheiro que eu tenho que gastar com ração, com areia, caso eu adotasse um gatinho, né? Porque ter cachorro dentro de apartamento é um negócio que eu não gosto dessa ideia. Nossa, pra ter cachorro eu gostaria de estar morando numa casa com um grande quintal, pra esse cachorro poder correr, pegar um sol. Ah, mas eu tenho um cachorro e eu moro dentro de um apartamento. Bom pra você, que te traga muitas alegrias. Eu não gosto da ideia de ter um cachorro dentro do apartamento. Então, se eu não gosto da ideia de ter um cachorro dentro do apartamento, eu não terei um cachorro dentro do apartamento. Se você gosta da ideia de ter um cachorro dentro do apartamento, tenha um cachorro dentro do apartamento. Você tem livre-arbítrio. Então, assim, sempre quis ter um bichinho, só que tive dificuldades pra poder inserir a coisa do animal de estimação dentro da minha vida, diante de tudo que eu tava passando. E aí, de repente, num momento de solidão, num momento de marasmo, um momento em que tinha uma sequência de desgraças acontecendo assim, uma atrás da outra, num momento em que a pessoa que tava com meu boneco de voodoo tava me esculachando, continua, inclusive. Se você é a pessoa que tá com meu boneco de voodoo, pelo amor de Deus, me dá um descanso, eu não aguento mais. Que ensinamento você tá tentando me passar através da pedagogia do esculacho? O que eu fiz pra você? Qual que é a vingança que você tá planejando? O que você tá executando exatamente com esse plano? Qual que é o seu objetivo? Mas enfim, muitas coisas ruins estavam acontecendo, eu tava me sentindo mal, estava me sentindo sozinha, e aí a natureza me presenteou com uma amizade. Foi Gepeto, que entrou na minha casa um belo dia, sem eu nem reparar. Quando eu olhei, já tinha uma esperança na minha parede. Falei, tudo bem, pode ficar aí. Passou-se um dia, depois passaram 3, de repente uma semana. Quando dei por conta, Gepeto estava aqui em casa, já fazia um pouco mais de um mês. E, gente, de verdade, as janelas eu deixava abertas pro caso dele querer ir embora, pro caso dele precisar sair. Porque eu me preocupava de verdade. Eu não sei o que uma esperança come. O que esses insetos comem? Mariposa, grilo, esperança. O que esses insetos
insetos comem. Eu sei que alguns deles comem tecido, comem coisa orgânica. Eu não sei o que esses bichos comem. Eu não sabia o que oferecer pra essa esperança. Até porque a casa tava toda arrumadinha, tava tudo limpinho. Não tinha louça acumulada dentro da pia. Eu não sei o que ela ia comer. Eu não sei o que Gepeto estava comendo. Eu não sei como Gepeto estava sobrevivendo. Mas eu tava deixando a janela aberta pro caso dele querer ir embora. Só que ele não tava querendo ir. Gepeto quis permanecer aqui na minha casa. Ficou aqui acho que um mês, umas 2 semanazinhas. Até que um belo dia eu acordei, não encontrei Gepeto pelo apartamento. Pensei, deve estar escondido em algum lugar, porque às vezes isso acontecia. Só que eles passaram 2 dias, depois 3. Aí eu aceitei que Gepeto tinha aberto as asas dele, tinha ido viajar outras viagens por aí, porque tinha ido embora, né? Mas fui muito feliz com a estadia dele aqui, gente. Meu Deus do céu, fui muito feliz. E aí gostaria de compartilhar isso, porque às vezes a gente tá querendo muito que alguma coisa aconteça, né? A gente tem esses desejozinhos, né? Eu, por exemplo, tinha esse desejo, queria muito ter um animalzinho de estimação. Só que não podia ter, só que de repente pude. A natureza me deu esse presente. Falou, você queria tanto ter um animalzinho de estimação, então ó, agora você tem. E aí fiquei com algumas dúvidas, porque já ouvi bastante que nenhuma experiência é de fato individual. Muitas vezes o que você tá vivendo, às vezes você acha que é algo único, e várias pessoas já passaram por isso também. Então eu estou aqui compartilhando minha história, essa história fantástica de como eu tive um inseto de estimação, porque assim, pessoas que têm insetos de estimação, eu sei que é algo, porque na época eu parei pra pesquisar sobre isso, eu sei que é algo. Eu sei que tem pessoas com insetos de estimação, só que uma pessoa que tem uma esperança de estimação, ai, tão chique, já tive uma esperança de estimação, ai, achei assim, um luxo. Então, se você já teve um grilo de estimação, uma esperança, alguma coisa assim, deixa aí nos comentários, vamos turbinar, engajar isso daqui, sei lá. Gepeto, se você estiver assistindo isso aqui e você sentir falta de mim, pode retornar. Todas as noites, entre 7h30 e 9 da noite, eu deixo as janelas abertas na esperança de que você volte pra mim, na esperança de que você venha me visitar de novo. Sinta-se à vontade para retornar quando você quiser. No meu apartamento você sempre vai ser bem-vindo. Mamãe ama você. Tchau!